Boa noite. Nós somos alunos da Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Aberta. Fazemos o curso de Ciências Sociais. Estamos aqui para apresentar mais uma atividade do professor Rodrigo Gomes Leite. Eu sou a aluna Cátia Maria de Souza. Eu sou Maria Helena Rodrigues Mota da Silva e estamos aqui concluindo a atividade do professor Rodrigo. Vamos falar sobre a obra de Sérgio Buarque de Holanda, o livro Raízes do Brasil. A nossa análise é exatamente a partir da sua colocação sobre o tradicionalismo brasileiro, onde Buarque vai apontar sobre o homem cordial, o homem que seguia pelas emoções, sem uma preocupação nessa questão racional do desenvolvimento do Brasil. Essa cordialidade que Buarque fala está longe de ser um homem bondoso. Na realidade, ele norteia, esse homem cordial norteia suas ações, boas ou más, de acordo com seus desejos ou sua contrariedade. Pois é, a força da cordialidade foi tão grande entre nós que penetrou em terrenos classicamente constituídos sob uma relação impessoal. Relaciona esse fato às questões de negócios, às questões religiosas, onde as pessoas passaram a exercer um grau de familiaridade que chega a não usar o formalismo dessas relações em seus contextos de atuação. Esse processo carrega consigo a cordialidade como algo relativo à cultura da personalidade, adequada entre a estrutura social, colonial e a cordialidade e a influência ibérica e ruralismo, que são coisas que não se separam. Antônio Cândido, no seu prefácio do livro Raízes do Brasil, ele diz da importância deste clássico, Raízes do Brasil. Principalmente também faz uma leitura comparando, relendo a obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, e fala também da formação do Brasil contemporâneo. E vai dizer que essa obra vai contribuir para uma visão diferenciada do Brasil ao longo da sua história, seja pelo viés das diferentes ideologias que os perpassaram, seja pela necessidade de se construir uma nova visão do Brasil em questão. Para isso, é necessário contextualizar o momento histórico e relacioná-lo às diferentes teorias. Então, nessa análise que permitiu uma visão da história social dos franceses, a sociologia dos alemães e até mesmo aos estudos da etnologia, o autor de Raízes do Brasil aproveita o critério de Max Weber e traz um novo significado à pesquisa. Para isso, é necessário contextualizar o momento histórico e relacioná-lo às diferentes teorias. Então, nessa análise que permitiu uma visão da história social dos franceses, a sociologia dos alemães e até mesmo aos estudos da etnologia, o autor de Raízes do Brasil aproveita o critério de Max Weber e traz um novo significado à pesquisa dentro de uma perspectiva dialética. E ainda o Antônio Cândido vai dizer, para finalizar, que com este instrumento, Sérgio Buarque de Holanda analisa os fundamentos do nosso destino histórico, as raízes aludidas pela metáfora do título, mostrando a sua manifestação nos aspectos mais diversos, a que somos levados pela maneira ambulante da composição, que não recusa as deixas para uma digressão ou um parêntese. Apesar de a concatenação geral ser tão rigorosa, trabalho e aventura, método e capricho, rural e urbano, burocracia e caudilismo, normas impessoal e impulso afetivo são pares que o autor destaca no modo de ser ou na estrutura social e política para analisar e compreender o Brasil e os brasileiros. Buarque, ele apresenta com essas ideias, a ideia desse conceito dos opostos, exatamente uma noção de que a modernidade só seria alcançada no nosso país a partir de uma democratização real da cultura, onde houvesse uma democracia desse contexto do letramento, exatamente do desenvolvimento da educação para o desenvolvimento do país. E aí ele fala exatamente da questão de produzir um pensamento diferenciado, baseado na ideia de trabalho e em capitalismo.
E aí, nesse contexto, para finalizar, ele vai dizer do Brasil, de um novo Brasil, do Brasil republicano, que é um novo país, que é construído pelos imigrantes, segundo o Antônio Cândido, e mesmo sem citar os nomes dos imigrantes, ele fala da importância desse período como o lugar do trabalho livre e da contribuição de outros povos, não só o português, que, diferentemente do Gilberto Freire, é bastante enfatizado, né, no livro Casa Grande e Senzala, essa plasticidade do português na construção da nossa identidade, mas aqui não só o português, mas outros povos que chegaram nesse processo de colonização para desenvolver o trabalho assalariado aqui no Brasil.